A palavra do Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, e Ele vai abrir as janelas do céu. Mesmo nesse tempo de quarentena, você pode continuar sendo fiel ao Senhor, trazendo as suas ofertas e os seus dízimos. Todos os dias, a nossa comissão de finanças está aqui de 15 às 18 horas no templo, ou se você preferir, você pode fazer uma transferência bancária na conta que vai aparecer aqui no seu vídeo, e você continua assim sendo fiel ao Senhor em todo o tempo. Deus abençoe a sua casa. Graça e a paz de Jesus, meus amados irmãos, que Deus siga te abençoando, que Deus siga te protegendo, que Deus siga te dando orientação, direção do Espírito Santo nesse tempo pelo qual estamos passando. E passando com Deus, passando com confiança, passando crendo no porvir, crendo que Deus é maior, passando com a presença e com a graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E no final vamos estar nos alegrando, glorificando, exaltando o nome do Senhor por todo o nível de livramento e proteção que Ele nos concedeu. Hoje, neste dia tão ímpar, tão importante, onde a igreja se reúne através desse vídeo para aprender mais da palavra de Deus, para inculcar os ensinamentos de Jesus, para ser dirigido pelos princípios da palavra. Queremos falar a respeito do conhecimento do nosso inimigo. Achamos que muitas situações ruins são nossos inimigos, mas vamos falar hoje especificamente sobre o nosso adversário, o diabo, e aprender mais sobre as suas limitações, em detrimento ao grande poder do nosso eterno Deus. Vamos orar então, pedir de Deus a sua direção para este momento da meditação da sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, louvamos o teu nome pelo teu poder e pela tua graça, e porque o Senhor disse que essa graça vai estar sobre nós e que este poder estaria em nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que tu dirija, Senhor, neste momento tão importante, onde vamos ministrar a tua palavra, que eu possa recebê-la em meu coração, em meu espírito, e que os nossos irmãos que estão compartilhando da mesma possam receber, Pai amado, essa palavra de maneira que se torne prática de vida, se torne estilo de vida para todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Que o teu Espírito Santo nos revele a tua palavra e nos guie neste momento. Repreendemos toda a ação do mal, tudo aquilo que venha para impedir o entendimento e a compreensão da palavra. E que a tua palavra lançada, ela venha cumprir o propósito, Senhor, para o qual ela foi inspirada e registrada pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus por isso, meus amados irmãos. A nossa preocupação é sobre a ação do inimigo na vida de muitos crentes. Conhecemos pessoas, crentes, que de fato que dão ao diabo muito poder, dão ao diabo muito mais crédito do que lhe é devido. Isso nos traz uma preocupação. As pessoas não entenderam ainda o relacionamento de Deus para com o inimigo, de Deus para com o diabo, o relacionamento entre os dois, não é? A diferença grandiosa entre o poder de Deus ilimitado e a força limitadíssima do inimigo, do diabo. As pessoas acham que não são páreos para o diabo, não são, não têm condições de enfrentá-lo, não é? E dizem que ele é grande demais para enfrentá-lo.
Algumas dizem que que o diabo é fortíssimo. Outras, por demais, poderoso. E outras dizem que ele é muito, que ele é muito, que ele é muito e que ele é muito. Sem perceber a grandeza e o poder e o domínio do Todo-Poderoso, que é o nosso eterno Deus. É claro que é verdade que se a pessoa não for convertida, não for salva, não tenha sido lavada pelo sangue do Cordeiro, de fato ela não é páreo para o diabo. De fato ela está em más lençóis, porque não conhece a força, não conhece o poder, não conhece o perdão de Jesus Cristo e não pode combater de forma nenhuma a força do inimigo. Se, porém, você é crente, você é salvo, é lavado pelo sangue de Jesus, não é? A Bíblia diz que é maior o que está em você do que aquele que está no mundo. Então é maior aquele que mora em nós, é maior aquele que vive em nós, é maior Jesus que habita no meu e no teu coração do que aquele que está no mundo, que é o diabo, como diz lá em João 4, versículo 4. Também, quem está em ti, quem mora em ti, quem vive em você, não é? Quem reside em você, realmente é muito maior, infinitamente mais do que o diabo, do que Satanás. Já aprendemos que o nosso inimigo, ele é limitado. O diabo é limitado no tempo, é limitado também no espaço. É de suma importância que você entenda o seguinte: o diabo só terá oportunidade de operar onde você lhe permitir. Ele vai operar de acordo com o espaço, com a permissão que eu lhe der. Mais do que isto, ele não terá nenhuma força. Nenhuma força. Por isso, o apóstolo Paulo bem escreveu lá em Efésios capítulo 4, verso 27, dizendo: e não deis lugar ao diabo. Ele só atinge, ele só afeta, ele só bagunça a vida daquele que lhe der lugar, que lhe der espaço. É importante que cada crente, cada irmão, cada irmã pense bem nisto e jamais dê lugar ao diabo. Em outras palavras, não ofereça ao diabo nenhum espaço na sua vida. Nenhum espaço. Feche todos os espaços. Não dê lugar para ele. Mesmo não falar, não se expressar. Pense bem antes de falar para não dar lugar ao diabo. Se você o fizer, ele se apossará desse território. Ele vai se apossar naquele território onde ele teve autorização para agir e para trabalhar. Quando o poder de Deus, quando Jesus está governando, quando ele está reinando no trono do seu coração, do meu coração, então aquele que está em você se tornará sempre maior e maior e maior do que aquele que está no mundo. Se esse vírus está neste mundo, causando tantos danos, tanto pavor, tantas incertezas, é hora de dizermos: aquele que está em mim é maior do que esta peste, esta praga, este mal. E ele vai estar nos protegendo, porque ele é maior. Vejamos então, pelo menos, eu notei pelo menos seis aspectos, 6 coisas que o diabo não pode fazer. Isso é um estudo interessante, porque tem muitas coisas que o diabo não pode fazer e tem gente dando crédito, achando que ele pode fazer.
Vamos desmistificar isso aqui hoje, em nome de Jesus. Primeira coisa que o diabo não pode fazer é invadir o sangue de Jesus. Quando alguém é coberto pelo sangue, é protegido pelo sangue, ele não pode penetrar. Vamos lembrar da primeira Páscoa, por exemplo. Conforme está registrado em Êxodo 14, quando o anjo da morte foi enviado por Deus a toda a terra do Egito, a fim de destruir o primogênito, não é? O único lugar que o anjo da morte não podia penetrar, entrar ou invadir era a casa onde estava marcada com o sangue do Cordeiro. Onde estava marcada com o sangue do Cordeiro, o diabo não tinha, a morte não tinha autorização, autoridade para entrar. E nós sabemos que o nosso Cordeiro é Cristo. E foi Ele que derramou seu sangue no Calvário para nos proteger, para nos livrar, para nos dar, de fato, a sua proteção. E esse sangue está em nós, porque o Cordeiro mora em nós. E o diabo não pode invadir esse território, onde está marcada pelo sangue do Cordeiro. Eu e você, a igreja de Jesus, salva, lavada pelo sangue do Cordeiro, ela é protegida. E o diabo não pode invadir. É uma coisa muito importante, precisamos destacar hoje, é que ele não pode tocar em você, ele não pode tocar na tua casa, ele não pode tocar na tua família, no teu casamento, nos teus filhos, nos teus negócios, porque você e a tua casa estão protegidos pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Então, todos os dias, meus amados, nós precisamos declarar com todas as letras, não é? O sangue de Jesus está sobre todo o meu ser. Aleluia. O sangue de Jesus está sobre a minha família. Glória a Deus. O sangue de Jesus está sobre os meus filhos, os meus netos, sobre a minha geração. O sangue de Jesus está sobre o meu lar, meu trabalho, sobre a minha igreja, sobre o povo de Deus, espalhado por todo o Brasil. O sangue de Jesus está sobre aqueles que o temem e que crêem no seu nome. Por isso eu creio que o sangue de Jesus está com nosso presidente da República, sua família, sobre os seus ideais. O sangue de Jesus está nos protegendo. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz: eles o venceram, não é? Venceram aqui, venceram o acusador, venceram o inimigo, venceram ao diabo, diz, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Louvado seja Deus, o nome do Senhor nosso Deus. Nós o vencemos também pelo sangue do Cordeiro. Amados, em segundo lugar, o diabo também, ele não pode causar-lhe dano se você vestir toda a armadura de Deus. E vestir essa armadura de Deus diariamente, usando a autoridade que recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não pode te tocar, ele não pode tocar na tua casa, tocar nos teus, se você estiver revestido dessa armadura, como fala em Efésios, capítulo 10, versículo 11, capítulo 6, aliás, versículo 10 e versículo 11. No demais, irmãos meus, diz a palavra, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, se o crente salvo, lavado pelo sangue de Jesus, compreender
que ele deve se fortalecer na força do Senhor, no poder de Deus todo dia, é impossível o inimigo lhe tocar. Ele não pode te tocar se estivermos revestidos e fortalecidos no poder do Senhor. Ele diz, e ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu quero ler também, além do versículo 10, versículo 11, quero ir mais um pouco além, lendo ainda os outros versículos até o versículo 18. Então, Efésios, capítulo 6 de Efésios, versículo 11 ao 18. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus, amados. Aleluia. Deus seja louvado pelo poder da sua palavra, por esse equipamento, esse revestimento, para nós vencermos o diabo e suas hortes, como diz a palavra de Deus. Então, quando nós estamos assim, revestidos, não é? Ele diz, fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos na força, no poder do Senhor. Quando nos revestimos de toda essa armadura de Deus, estamos em posição, no direito de declarar, né? Eu estou firme contra toda cilada do diabo. Nos dá o direito. Estamos prontos para declarar que estamos firmes. Então, eu acredito que essa promessa de Deus é somente para os que realmente decidiram ter a autoridade e o poder de Deus em suas vidas. Após esse revestimento de poder e autoridade que diz a Bíblia, podemos declarar que a injustiça não me governará mais. Vamos declarar também que as mentiras não vão me governar mais. Que os pecados não vão me governar mais. Que o medo ou que a dúvida não vão mais me governar. Que as ambições não vão mais me governar. Que as concupiscências dos olhos, a soberba da vida, não vão mais me governar. Porque nós estamos firmados no poder do nosso Deus e usamos as armas espirituais que Deus colocou à nossa disposição. Quando os dardos inflamados chegarem até eu, até você, nós podemos declarar com a palavra da nossa fé e em Deus que nós podemos, que nós proferimos bênçãos ao invés de maldição.
bênçãos ao invés de maldições. Palavra de fé ao invés de palavras de dúvidas. Declarando que todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos, capítulo 8, verso 28. Em terceiro lugar, queremos declarar que o diabo não pode ler a sua mente. Você pode dizer em alto e bom som para ele ouvir que ele não tem poder para ler a tua mente. Falamos que Deus é o único ser onipotente. Deus é o único ser onipresente. Deus é o único ser onisciente. Só Ele pode ler os nossos pensamentos. O diabo, porém, ele é limitado naquilo que sabe. Ele só sabe o que você diz. Ele só sabe o que você pronuncia. Ele não pode ler sua mente. Ele vai conhecer as suas palavras. Assim, tome muito cuidado, meus amados, com o que você tem falado. Mesmo escondido, longe da igreja. Enfim, momento de crise, um desabafo, um pensamento que passou na sua mente. Cuidado com as suas palavras. Porque o diabo, ele toma posse da palavra. Como falamos, ele planta um território. Alguns escritores falam que ele estabelece ali um lugar forte para ele agir com propriedade dele. Deus quer que nós andemos em contínuo louvor, em contínuo adoração, em atitude de gratidão, porque ele sabe e o diabo sabe também que o reino do Espírito ele vai operar através de nossas palavras. Eu vou repetir, o reino do Espírito ele opera através das nossas palavras. Não sei se você já compreendeu isto e já experimenta isto. O reino do Espírito, ele opera através das nossas palavras. A Bíblia diz que se com a tua boca, olha só, se com a tua boca você confessar a Jesus Cristo como Senhor, não é? Como Senhor, em seu coração, se crê em Deus, que ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Diz mais a palavra, porque com a boca, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 8 e 9. Em outras palavras, a minha salvação, a tua salvação, baseiam-se num processo de 2 passos. Primeiro, cremos em nosso coração e segundo, com a boca nós confessamos aquilo que cremos no nosso coração, o poder da palavra. Então, cuidado com as suas palavras. Há um poder da palavra, como nós já explicamos aqui, já falamos, né? Ela tem esse poder, não é? O reino do Espírito opera através das nossas palavras. Fale comigo, o reino do Espírito opera através das nossas palavras. Nós somos salvos pela palavra, quando nós abrimos a boca e confessamos. Eu fui salvo um dia porque eu confessei Jesus com a minha voz, com a minha boca. Você foi salvo também quando um dia você abriu sua boca e confessou Jesus. Assim opera o reino do Espírito. Quando
a fé em seu coração que Jesus vencerá em determinada situação, de que Jesus será vitorioso, de que você está do lado de Deus e de que o diabo será realmente derrotado, é quando você proclama essa fé na forma de louvor a Deus, que é uma operação do Espírito, e através de ações de graças pelo que Ele já fez em sua vida. Então, os exércitos angelicais serão liberados para servir a você como o herdeiro da salvação. Eu já tive a experiência e vi com meus olhos pessoas que adoravam a Deus, e durante a adoração, o louvor ao Senhor, muitas pessoas eram curadas, porque o reino de Deus, o reino do Espírito, opera através das nossas palavras diante de Deus. E o louvor liberta, não é? E cura pessoas, estabelece a saúde espiritual. A adoração a Deus expulsa demônios. Já tive essa experiência. Então, o que sai da sua boca não somente ativa a Deus, como também, não é, ativa a ação maligna, dependendo do que eu estou pronunciando. O que sai da minha boca e da tua boca não somente ativa a Deus a agir em nossa arena, como também ativa o diabo a fazer o mesmo em sua arena. Por isso o diabo só pode agir, como não conhece os nossos pensamentos, através da nossa voz, quando nós ativamos ou estamos dando lugar para ele agir em nossa arena, em nossa vida. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Glória ao Senhor. Em quarto lugar, o diabo, ele não irá embora a menos que você o expulse. O diabo não irá embora, não vai embora da tua casa, da tua família, do teu casamento, do teu trabalho, o teu discipulado, enfim, a menos que você o expulse. Cabe a nós, segundo a Bíblia, combater o diabo. O diabo. Cabe a nós expulsá-los do território que ele atualmente ocupa. Cabe a nós resisti-lo, como diz a Bíblia. Muitas coisas, irmão, nesse cabe a nós. Não cabe nem a Deus. Deus já nos deu autoridade para agir nessa direção, para usar esse poder, essas armas, para expulsá-lo. Ele nos deu autoridade para isto, para resisti-lo. Cabe a nós. E nós precisamos tomar posse, tomar a autoridade que já foi entregue em nossas mãos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. O nosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda tentando tragar, buscando, insistentemente, diz a palavra de Deus. Resisti-lo firme na fé é o nosso papel, como diz a Bíblia. Resisti-lo firme na fé. Em quinto lugar, Satanás não pode impedir que a montanha de sua dificuldade se mova. Vou repetir. O diabo não pode impedir
que a montanha da sua dificuldade se mova. Na verdade, Satanás não pode impedir a realização de um milagre. Aquele milagre que Deus de antemão preparou para você. Ele não pode impedir. Graças a Deus por isto. Ele vai tentar trabalhar para que ele não aconteça. Mas saiba que ele não pode, de forma nenhuma, impedir que esse milagre alcance a tua vida e alcance a tua família. Pessoas dizem, o diabo fez isto. O diabo fez aquilo. As pessoas estão dando crédito demais, irmãos, ao inimigo. Quero ler aqui Mateus 17, versículo 20. Se puder abrir sua Bíblia, por favor. Mateus 17, 20. Fala assim. E Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Diga, nada será impossível para mim. Aleluia. Glórias ao Senhor. O diabo não pode impedir que essa montanha, que esse problema, que essa enfermidade, que essa peste, que este vírus seja banido do nosso meio. O milagre vai acontecer. O problema, meus amados, não reside, eu diria, exclusivamente no impedimento do diabo. Não é só isso, isso é um aspecto. Mas o problema reside na pessoa que não tem fé. Muitas coisas de bom não acontecem conosco, não é nem por causa do inimigo, porque ele não pode impedir. É por conta da nossa pequena fé. Muitos milagres de Deus, muitos livramentos, cura de enfermidades, de doenças incuráveis. Não é porque o diabo está trabalhando ou impedindo, não. Às vezes é porque nós não temos a fé que deveríamos ter. E a montanha não é banida, não sai. O problema persiste. O impedimento continua. Fracasso atrás de fracassos. Veja bem, a pessoa que não tem fé, a pessoa que não semeia a semente da fé no lugar certo, na hora certa, guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Pessoas que não dizem a sua montanha, que não falam aos seus problemas, que não expulsam os demônios, pessoas que não usam o poder para banir a ação do diabo da sua vida. Vai-te daqui, Satanás, afasta-te daqui, sai desta casa, eu te repreendo e ordeno em nome de Jesus. Eu não aceito pessoas que não têm fé para chegar nesse nível de declarar no poder de Cristo a falência de um problema, de uma situação pela qual está experimentando. Vamos dizer a este vírus, afasta-te do Brasil, afasta-te da minha casa, da minha família, em nome de Jesus. Para Jesus diz a palavra, nada será impossível. E não é impossível que este vírus não saia rapidamente do nosso meio e surpreenda o mundo todo, porque aqui é um povo que ora,
e um povo que sabe fazer declarações de fé, que semeia a fé e sabe usar as armas espirituais que o próprio Deus colocou em nossas próprias mãos, meus amados. Disse Jesus que a montanha mudará. E disse Jesus que nada é impossível. Fale comigo hoje à noite, nada é impossível. Repita comigo, nada é impossível. Para Deus não é impossível vencermos essa montanha que está aí, esse temor, esse vírus. Para Deus não é impossível que logo esse mal passa. Para Deus não é impossível que logo essa incerteza, insegurança, momento difícil, de temor, de incertezas passam. A montanha vai sair em nome de Jesus. E Deus será sempre glorificado pelo que fez, pelo que fará, em nome de Jesus. Gálatas capítulo 6, versículos 8 e 9. Quero ler também esse texto em nome de Jesus. E já indo para o final do nosso estudo de hoje. Gálatas 6, 8 e 9. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos. E não, se não houvermos desfalecido. Se não houvermos desfalecidos, como diz a palavra do nosso Deus. Eu creio que há o intervalo entre a semeadura e a colheita. Há um intervalo, não é? O tempo que lançamos a semente da fé e o tempo que vamos colher o fruto da fé. E é o tempo que usamos a fé para tirar essa montanha que impede a nossa conquista, que impede a nossa vitória. Há um intervalo de tempo entre o plantio de qualquer semente e a colheita. E durante esse tempo é que a minha e a tua fé é provada. A minha e a tua fé é provada nesse espaço de tempo. Não seja reprovado na fé. Tenha uma boa colheita. A Bíblia diz que se você não desfalecer, não é? Em outras palavras, se você não desistir, então a colheita certamente chegará. A montanha certamente mudará. E nós vamos usufruir da vitória de Deus em nossas vidas. Diga para o irmão que está ao seu lado, a sua família, sua esposa, seus filhos, seu esposo, diga, não desista na fé. Não esmoreça na fé. Não permita que esse tempo mal pelo qual estamos passando afete a sua fé. Pode ser que a semente está ainda sendo processada. É o tempo, é o espaço de tempo, mas amanhã a colheita é certa. A questão é não esmorecer. A questão é não desistir. É não esfriar. Mas continuar firme na fé do nosso Deus. Meus amados, o diabo nada pode fazer para impedir que a vitória nos alcance, que o milagre aconteça. Ele pode até tentar, mas não vai conseguir. Nada de ficar, então, duvidosos, inseguros. Em sexto e último lugar, quero dizer que o diabo não pode impedir
que se cumpram na terra os propósitos supremos de Deus. O diabo não pode impedir que se cumpram na terra os propósitos supremos de Deus. Todos os propósitos de Deus vão se cumprir na terra. Vamos ver então alguns propósitos. Escutem, a igreja prevalece. A igreja é vitoriosa. Você é a igreja. E ele não pode impedir isto. Pode haver perseguição, como está vendo no Brasil. Pode tentar fechar os templos físicos. Mas o diabo não pode impedir que a igreja de Cristo prevaleça. Aleluias. Glória a Deus. Enquanto a igreja permanecer orando, sendo fiel a Deus, sendo obediente ao Todo-Poderoso, não importa o que venha a acontecer, não importa o que venha a atingi-la, não importa o que ela venha a enfrentar, não importa nem os erros de uma pessoa, o erro que pessoas cometem, não importa as pragas, os vírus, não importa guerras, não importa o que venha a acontecer, esse propósito será alcançado. Isto é, a igreja prevalecerá. Diga, a igreja prevalecerá. Esse é um propósito de Deus. Um dos propósitos de Deus é que a igreja triunfe. Para isso, Cristo morreu na cruz do Calvário. Como disse em Mateus 16, verso 18: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Isso nos dá ânimo, irmãos, força. Glória a Deus por isto. Não importa o que aconteça neste mundo, a igreja prevalecerá sempre. Aí eu pergunto, que pedra é esta? Que pedra é esta? É uma declaração de fé de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E a igreja declarando Jesus é o Filho de Deus vivo. A igreja que faz essa declaração de fé é uma igreja vencedora. Porque quem vence é o sangue do Cordeiro. Quem expulsa o demônio é pelo sangue do Cordeiro. Quem vence os inimigos da igreja é o sangue do Cordeiro. Quem nos leva a vencer sobre a enfermidade, sobre qualquer tipo de vírus ou de ameaças, é o sangue do Cordeiro. E sempre usando essa declaração de fé de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, nada vai impedir o triunfo e a vitória da igreja. Segundo o propósito de Deus, é que o diabo não pode deter, é que Jesus, seu Filho, volte outra vez. Diga amém. Ele não vai impedir nunca isto. Quando Deus der a ordem, quando o chofar tocar, Cristo voltará para buscar a sua igreja. E o diabo não poderá impedir esse triunfo e essa vitória. E Cristo vai levar a sua igreja. Ele vem nas nuvens e vai separar o trigo do joio, como diz a Bíblia. E vai levar a sua igreja para a glória. E o diabo não pode impedir. Ainda que eles inventem outras coisas. Vão dizer, possivelmente, que é extraterrestre, com suas naves. Um monte de mentira. Não importa. O diabo não vai impedir que a igreja seja triunfante e seja levada para a glória do Pai. Quando chegar a hora, quando chegar o momento certo, não haverá nada que o diabo possa fazer para impedir.
o triunfo e a vitória da igreja. Quero concluir lendo a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É um fato. A vinda de Cristo é um fato. É um fato real, meus amados. Mas nós precisamos conservar alma, corpo e espírito irrepreensível para esta vinda do nosso Deus, prontos para recebê-lo, prontos para ser conduzido para a glória como igreja triunfante e igreja vencedora. A nossa esperança é no porvir e é em Jesus Cristo. E em Jesus, como diz a Bíblia, nós já somos mais que vencedores. Se alegre. Se alegre. Regozije sim, você já é mais que vencedor, mais que vencedora. Qualquer momento, qualquer dificuldade que possa estar acontecendo, nós já somos triunfantes, vencedores em Jesus Cristo. Anime-se, exalte e glorifique o nome do Todo-Poderoso. Aleluia. Glórias ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para todos sempre. Vamos orar ao Senhor neste momento, dando graças a Deus, porque nós estamos firmados em um Deus que é todo-poderoso, um Deus ilimitado, um Deus para quem nada é impossível, um Deus que já deu a vitória à igreja. Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, louvamos, glorificamos o Teu nome pela vitória que já recebemos das Tuas mãos, pela vitória da igreja, Senhor. Já vencemos o maligno, Pai, já vencemos, Pai, as hortes. Podemos, Pai amado, usar realmente todas as armaduras e perseverar no Espírito, na obediência, na fidelidade, gerar fé em nossos corações e fazer a declaração de conquista que só Jesus Cristo é quem veio em vida para salvar, para buscar os perdidos, para nos dar alegria, vida eterna, vida abundante. Obrigado que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Obrigado pelos propósitos eternos do Senhor, que o diabo não pode impedir. Obrigado porque os milagres que o Senhor tem para nós, o diabo não pode deter. Obrigado porque a vida eterna que já recebemos, o diabo não pode roubar de nós. Obrigado, Pai amado, porque em Ti somos mais que vencedores e a Tua palavra, Pai, nos garante a vitória, Senhor. Que estejamos com os nossos corações alegres e felizes e contentes por servir um Deus vivo, atuante e poderoso, um Deus eterno, um Deus de amor, um Deus bendito, um Deus que nos dá vida em detrimento à morte, um Deus que traz bênção e não maldição, um Deus que nos dá sossego de alma em meio às dificuldades, Pai, um Deus que traz segurança e paz eterna aos nossos corações. Em nome de Jesus, que assim oramos hoje e para todo sempre. Aleluia. Glórias a Deus. Que Deus, então, neste dia abençoado, esse dia que chama hoje, te abençoe ricamente, te proteja e te guarde, você e toda a tua casa, e que as promessas de Deus te persigam e te alcance em nome de Jesus, e que assim, no momento de deserto, de dificuldade, Deus seja glorificado para todo sempre, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é o nosso pastor e absolutamente nada nos faltará. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, espalhado por todo o Brasil, em nome de Jesus. Amém e Shalom. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
para que haja mantimento e Ele vai abrir as janelas do céu. Mesmo nesse tempo de quarentena, você pode continuar sendo fiel ao Senhor, trazendo as suas ofertas e os seus dízimos. Todos os dias, a nossa comissão de finanças está aqui de 15 às 18 horas no templo, ou se você preferir, você pode fazer uma transferência bancária na conta que vai aparecer aqui no seu vídeo e você continua assim sendo fiel ao Senhor em todo o tempo. Deus abençoe a sua casa.